E aí, Novatins, está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma programação online. Eu espero que você tenha tido uma semana ótima. Eu espero que você tenha aprendido, meditado, memorizado, feito a leitura do Palavra Fest. E olha, nós estamos indo para a última semana. Mas agora eu quero convidar você a ficar de pé, com muita alegria, com muita energia, soltar sua voz em louvor ao nosso grande Deus. E com essa mesma animação, a você aí de casa, cante com bastante alegria com esse lindo coral. Vem pra cá conhecer esse Pai bondoso e poderoso. És meu Deus, quero te agradar, me conheces muito bem. És meu Pai, eu sou todo teu, meus caminhos são os teus. A cada dia, Novatins! A cada dia quero mais contigo andar. Quero aprender a sempre tudo te agradar. Saber o que falar, teu caminho a se mostrar. Vem pra cá! Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Manda! Vou buscar em tua palavra lá, tua pureza imitar. Meu Jesus, vem comigo estar, eu só quero acertar. Você de casa bem alto pra todo mundo ouvir. A cada dia quero mais contigo andar. Quero aprender a sempre tudo te agradar. Saber o que falar, teu caminho a se mostrar. Vem pra cá! Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Junto com o Paulo! Todo mundo de casa fazendo! O meu pensar, vou te entregar. O meu falar, vou te entregar. O meu agir, vou te entregar. O meu viver, vou te entregar. Agora vocês com muita convicção! Quero aprender a obedecer tua palavra, meu Jesus. Ao me olhar e vou saber, sou teu. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, Novatins! Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Novatins, chegamos na última semana do Palavra Fest Scatus, a jogada final. E eu vim aqui para relembrar rapidamente alguns detalhes e as tarefas para nossa última semana. Vamos lá! São 3 semanas com 3 desafios e 3 tarefas. A primeira delas é a memorização de Apocalipse 2 e 3. Nós já memorizamos vários versículos e nessa última semana faltam só 2 igrejas. Lembrando que você tem que gravar o vídeo e mandar vendado para o seu líder de IA. E se você, adolescente, não decorou alguma das semanas passadas, você ainda tem uma chance, só que tem que decorar tudo de uma vez e mandar para o seu líder com os olhos vendados. A segunda tarefa é a da leitura. E essa semana nós vamos ler o livro de Apocalipse. Então se organiza aí para ler o livro durante a semana. E se nós alcançarmos a meta do culto, nós vamos liberar sorteios eletrônicos e quem sabe você não é sorteado e recebe um prêmio na sua casa, hein? E a terceira tarefa, que é da meditação. Lembrando que são pelo menos 5 dias na semana, 30 minutos por dia. Se o seu já conseguir 100% todo mundo meditar, o tabuleiro do seu grupo vai aparecer no culto domingo, depois no final do culto.
E olha só o exemplo de alguns tabuleiros aqui. Olha esse tabuleiro top do tio Paulino, GA dos Heróis, olha que bacana. E esse aqui, o GA das Preciosas da tia Clícia. Parabéns pros dois, ficou top o tabuleiro. E se o seu GA conseguir 90%, ele vai participar do Kit Churrasco da Vitória. Você que queria comer uma carne, queria reaver os seus amigos, estava com saudade, você vai ter a oportunidade com o Kit Churrasco da Vitória. Adolescente, vocês estão prontos para vencer esse jogo? Só falta mais uma semana. Vamos lá, nós conseguimos vencer o Palavra Fest Escatos. A jogada final. Ele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade. Por isso vou fazê-la adoecer e entrar em grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Conheço Por suas isso obras. vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, Nova Teens, beleza? Como é que foi a sua meditação, memorização e leitura essa semana? Eu espero que você tenha ido bem, porque nós vamos ter uma brincadeira fantástica agora, que se chama Super Quiz Palavra Fest. Como é que vai funcionar? Passa aí o próximo slide, por favor. Esse número aqui, você deve ter recebido ainda agora. Se não recebeu ainda, salva na sua lista de contatos, porque você vai mandar a resposta para esse número. Vou fazer a pergunta e você manda a resposta para esse número aqui, 98181-1111. Se você estiver assistindo o culto no celular, você vai ter que pegar outro celular do seu pai e da sua mãe para poder salvar o número e responder as perguntas, beleza? A primeira pessoa que responder corretamente a resposta correta, ao vencedor daria o direito de ganhar um incrível, fantástico copo Palavra Fest Nova Teens. É isso aí, você vai receber na sua casa se você for o primeiro a responder corretamente. Mas vamos a algumas regras rapidinho. Eu só vou aceitar a resposta 100% correta. Então se a resposta for Adão e você esquecer de colocar o tio no Adão, eu não vou aceitar. Manda a resposta 100% certinha na ortografia e tudo mais, tá bom? E não precisa mandar um monte de mensagem, manda só uma com a resposta que a gente vai entender aqui, tá bom? Então vamos agora para a batalha número 1, que é: quem disse esta frase? Nessa brincadeira eu vou colocar uma frase aqui de alguém e você vai ter que me dizer quem foi que falou ela, beleza? É bem simples. Vamos lá para a primeira frase. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Pensa aí, isso tá lá no livro de João. E a primeira pessoa que responder corretamente quem disse essa frase vai ganhar o copo na sua casa. Vamos lá. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? E a resposta é Nicodemos. Foi Nicodemos que falou isso para Jesus lá em João 3:4. Vamos para a segunda frase. Não acho nele motivo algum de acusação. E aí, pensa bem. Você leu isso, adolescente, essa semana. Pensa, reflete aí. Não acho nele motivo algum de acusação. Vou dar uma dica. Essa frase foi falada para Jesus. E aí, quem foi? Já mandou no WhatsApp?
primeiro vai ganhar o prêmio. E a resposta é Pilatos. João 18:38 tem essa passagem bíblica lá. Agora nós encerramos a nossa batalha 1 e vamos para a batalha de número 2. Essa batalha se chama Matemática Bíblica. Lembrando que nós temos o nosso número aqui. Se você chegou agora, você tem que mandar a resposta para esse número 981811111. Nessa brincadeira, eu vou colocar aqui várias informações bíblicas e você vai ter que somar, dividir, multiplicar e mandar no WhatsApp a resposta final correta. Vamos para a primeira. Calcule quantidade de igrejas do Apocalipse, mais número de discípulos de Jesus, mais a quantidade de maridos que a mulher samaritana já havia tido. E aí, vou dar um tempo a mais porque matemática complica para alguns. Vamos lá. Quantidade de igrejas de Apocalipse, mais número de discípulos de Jesus, mais a quantidade de maridos que a mulher samaritana já havia tido. Tudo isso a resposta no WhatsApp. Mandou? Eu vou liberar a resposta. A resposta é 24. 7 mais 12 mais 5 e resposta 24. Beleza, vamos para a próxima. Quantos anos o paralítico do tanque de Betesda estava naquela situação, vezes a quantidade de peixes que o menino ofereceu para alimentar a multidão, mais 10. Eita, que tem uma multiplicação aí. Vai complicar alguns. Vamos lá. Quantos anos o paralítico estava naquela situação, vezes a quantidade de peixes que o menino ofereceu para alimentar a multidão, mais 10. Mandou a resposta? Posso revelar a resposta correta? Vamos lá. A resposta é 86. Era 38 vezes 2 mais 10, que dá a resposta 86. E agora a batalha 2 está encerrada e vamos para a batalha de número 3. E o nome dessa batalha é Bíblia e Imagem. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela e eu vou tirar, que vai ter algumas cartas do Nova Teens. Eu vou tirar as cartas e você vai ter que dizer qual é essa história, beleza? Pode colocar aí. Vamos tirar aqui algumas cartas, deixa eu ver. Pode tirar essa carta aqui, beleza? Já tem alguma coisa, uma árvore. Tira mais uma carta. Aqui agora, não dá pra saber muito bem não. Vamos tirar mais cartas aqui. Opa, apareceu alguma coisa aqui, não sabemos o que é. Melhor tirar mais uma carta. E aí? Ainda não tá muito bom não. Vamos ver aqui. Tira mais uma carta aí, produção. Opa, apareceu um personagem. Eu acho que já dá pra saber o que é. Se você sabe, coloca aí no número do WhatsApp. Mais uma carta. Opa, agora a gente já sabe quem é. E aí? Que cena será que é essa? Qual é essa história? Tira mais uma carta aí. Agora ficou fácil. Olha, apareceu a nossa segunda personagem. E finalizamos. Você mandou aí. Se você mandou Jesus e a mulher samaritana, você acertou. Parabéns, Nova Teens. Vamos para nossa segunda imagem. Pode tirar aqui o primeiro. Aqui, né? Não dá pra ver muita coisa, não. Tira mais uma aí. Ixi, pior ainda. Só um branco cinzentado. Tira mais uma. Agora aqui. Aqui ficou bom, ó. Mostra algumas coisas. Opa, aqui. Olha aí. Apareceu um personagem. Vamos lá. Aqui não tem nada. Tira mais uma carta, produção. Já dá pra saber o que é. Vou tirar mais uma. A nossa última carta agora. E aí, Nova Teens? Que cena é essa? Que história é essa? Manda no nosso WhatsApp. E se você mandou em primeiro lugar, que é Pedro negando Jesus, você acertou. Parabéns, Nova Teens. E agora, a nossa última batalha, a batalha de número 4. O nome dela é Onde Eu Estou. Calma aí, nessa brincadeira eu vou colocar aqui uma cena com vários personagens desenhados, cenas, personagens, e eu vou pedir para você encontrar um personagem, uma cena e um versículo. Quando você encontrar, o que você vai fazer? Atenção, você vai colocar o seu dedo em cima de onde você acha que tá, vai tirar uma foto e vai mandar no WhatsApp nesse número aqui, 981811111, tá bom? O primeiro que mandar vai ganhar o prêmio. Pode colocar aí, produção. Tá aqui a cena, deixa eu tentar ser um pouco aqui, beleza. O que você vai procurar aqui? Você vai procurar Jesus lavando o pé dos seus discípulos. Essa cena tá lá em João. Jesus ensina os seus servos, os seus discípulos ali a serem servos, a fazer isso uns com os outros. Procura essa cena. Jesus lavando o pé dos discípulos. Achou? Manda a foto lá no WhatsApp. Vamos lá, onde é que tá? Mostra aí. Aqui, ó. Dá um zoom na imagem. Olha aí, Jesus lavando o pé dos discípulos. Beleza, Nova Teens? Vamos pro próxima imagem que você tem que encontrar. Agora é um personagem, e esse personagem é João Batista. João Batista, pra você lembrar, era primo de Jesus. Ele tinha uma alimentação um pouco estranha, né? Comia mel silvestre e gafanhoto, se vestia com roupa de pele de camelo e não podia cortar a barba nem o cabelo. Então você vai procurar um personagem assim, com uma barba grande, um cabelo, talvez assim, comendo um pote de mel. Tira a foto correndo e manda no WhatsApp.
Eu vou mostrar agora onde é que tá o João. Mostra aí. Aqui tá o João. Dá um zoom no João pra gente ver ele com mais detalhes. Olha aí, João, com o pote de mel dele. E agora, adolescentes, a última. Você ainda tem uma chance de mandar por primeiro. O que eu quero aqui nessa imagem agora é um versículo. E esse versículo é Apocalipse 2, 27. Tenta lembrar qual é esse versículo. Tenta ver na Bíblia o que é que diz nesse versículo, porque eu quero que você encontre ele nessa imagem aqui gigantesca. Procura aí. Já deve ter descoberto já o que é fala nesse versículo. Procura aí. Para os que não encontraram ainda, eu vou dar a dica. O versículo fala assim: governará com cetro de ferro. Então, é isso que você tem que procurar. Governará com cetro de ferro. E aí, adolescente, você encontrou? Se achar, correndo, tira essa foto, coloca o dedo em cima e manda no nosso número do WhatsApp. E aí, encontrou? Eu vou revelar. Em 3, 2, 1, mostra onde é que tá. Aqui, olha só. Dá um zoom nele aí. E essa era a nossa última imagem. Olha só, governando com cetro de ferro. Que bacana. E adolescente, se você conseguiu, como prometido, ao vencedor darei o direito de ganhar um copo fantástico. E você, hoje à noite ainda, nós vamos mandar uma mensagem no seu WhatsApp dizendo que você foi um dos campeões. E amanhã, segunda-feira, nós vamos entregar esse copo aqui na sua casa. Você vai tirar uma foto e nós vamos colocar a foto dos vencedores semana que vem no culto aqui. É isso aí, Nova Teens. Valeu! Levante no seu lugar, porque essa é a hora de louvar a Deus! Ensine seu pai, ensine sua mãe, ensine toda a sua família a dançar essa música! Vai! Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. Então, vou parar de cantar essa canção. Vamos lá, Martins! O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vamos à luta! Vai! Vou lutar, te buscar e imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Meu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa Muita canção. energia! Vamos lá, Martins! O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Esse é o dia! Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Olha o break! Cadê a robozada aí de casa? Vamos dançar! O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor.
Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Curiosidades Bíblicas. E hoje nós vamos trazer algumas curiosidades empolgantes sobre a própria Bíblia, também conhecida como o livro de Deus. Esse livro, adolescente, é o mais importante, é o mais vendido, é o mais famoso. Esse livro pode mudar a sua vida, como ele mudou a minha vida também. E olha só, a Bíblia nada mais é do que um conjunto de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos, foi o tempo que a Bíblia levou para ser totalmente concluída. E foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes. E o que significa a Bíblia? A própria, talvez você diga assim, por que a Bíblia se chama Bíblia? Se você for ler, você não vai encontrar a palavra Bíblia dentro, da Bíblia. Por quê? Porque Bíblia vem do grego, que significa biblos, ou seja, livros ou uma coleção de livros. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Olha que curiosidade. Antigamente, a maioria dos livros eram escritos, eram copiados e se passavam de geração para geração assim. Somente em 1455, um alemão chamado Gutenberg, ele imprimiu o primeiro livro da história da humanidade. E qual foi esse livro? Foi a Bíblia Sagrada. Ele levou aproximadamente 5 anos para concluir a impressão da Bíblia. E de acordo com o Guinness Book, o livro do recorde, hoje a Bíblia já foi vendida e distribuída mais de 5 bilhões de exemplares. Não existe um livro tão vendido quanto a Bíblia Sagrada. Não existe um livro tão difundido, propagado quanto a Bíblia Sagrada. Ela já foi escrita, só para você ter uma ideia, em aproximadamente 3.000 idiomas e dialetos. E somente em 1748, você está acompanhando aí, ela teve a primeira versão em português. 300 anos depois da primeira impressão da Bíblia de Gutenberg. Agora, olha algumas outras curiosidades. Hoje você pega a Bíblia, ela está dividida em capítulo e versículo, mas nem sempre foi assim. Originalmente, a Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Os versículos e os capítulos vieram muitos séculos depois, para facilitar nós encontrarmos aquela passagem, é como se fosse o endereço. Um cara chamado Stephen Langton, em 1227, ele acrescentou à Bíblia Sagrada os capítulos. E somente 300 anos depois, aproximadamente, Robert Stenier, em 1551, ele fez a divisão de versículos. E hoje nós temos essa Bíblia aqui incrível, dividida por capítulos e versículos que te ajudam a encontrar aquelas passagens específicas. A Bíblia ao todo possui 1.189 capítulos. Gente, é muito capítulo, você não tem noção. E aproximadamente 31.102 versículos. Haja versículo aí. E agora vamos a outras curiosidades importantes. Você sabe que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmo, com 150 capítulos. E o menor livro da Bíblia é a segunda epístola de João, com apenas 13 versículos. É um livro fácil para você ler. Agora, olha que coisa interessante. O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, e ele possui 176 versículos. E o menor? É interessante que fica também no próprio livro de Salmos. O menor é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. Você que gosta de curiosidade, anote aí. E você pergunta, pastor, qual é o maior versículo da Bíblia? Olha, esse versículo é bom para você decorar, novatins. Esther 8:9. Ele é conhecido como o maior versículo da palavra de Deus. E o menor? O menor você vai dar até vontade de você rir aí. O menor é Jó capítulo 3, versículo 2. O que diz esse versículo? Dizendo somente isso. Uma única palavra. É claro que esse versículo, o menor versículo que eu coloquei aí, é na tradução NVI, em outras traduções está dizendo, disse Jó. Agora, olha só, eu não sei se você já leu a Bíblia toda, novatins, eu não sei se você já teve esse privilégio de ler a Bíblia toda, mas se você quiser ler a Bíblia toda, é necessário
72 horas de leitura numa velocidade normal. Ou seja, 3 dias. Se você tirar 3 dias ininterrupto, em 72 horas você consegue ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora, olha outro fato interessante que talvez você não conheça. Originalmente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego e algumas outras partes em aramaico. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia possui 773.693 palavras. É muita palavra. Você que conseguiu decorar o Palavra Fest, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você decorou 1.292 palavras, que corresponde a 0,17% da Bíblia, ou seja, menos de 0,5%. Mas olha, isso não é pouca coisa não, você já teve um bom começo. Salmos 119 e 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Adolescente, conheça esse livro, ame esse livro, dedique-se a esse livro. Quanto mais você conhecer esse livro, mais você vai conhecer Deus. Como eu falei no começo, esse livro pode mudar a sua vida. Esse livro fechado é um livro qualquer, mas aberto, ele é a palavra de Deus. E as pessoas que seguem o conselho desse livro vão ser abençoadas em tudo que fizer. E esse foi mais um quadro Curiosidades Bíblicas. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele entregou a vida dele por ti. E nesse momento nós vamos agradecer através dessa música, cantando para ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aí na sua casa, onde você está, agradeça a Deus, porque nós não merecíamos essa vida, nós não merecíamos essa salvação. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto este
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É isso aí, agradeça a Jesus por tudo isso que Ele fez por você na cruz. Quebrantado por seu amor. Olá, novatinhos, tudo bem com você? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, seu marca-texto, porque agora nós vamos aprender algumas palavras do Senhor aqui, interessantes para o nosso dia a dia. E o assunto que nós vamos falar hoje, você vai levar para o resto da sua vida. Até eu aqui, ó, na minha idade, eu vou aplicar esse ensinamento de hoje. Que é, sabe qual é? Porque devemos obedecer às nossas autoridades. Obedecer às autoridades. Se eu ligasse agora, pegasse aqui meu celular e ligasse para um pai, nesse momento, o que eu vou ouvir desse pai? Será que eu vou ouvir coisas boas? Ou ele vai dizer, muito obrigado por ter me ligado, Jardel, porque o meu filho, ele só desobedece. Ou ele vai dizer, não, meu filho é ótimo, top, ele faz tudo aqui em casa, ele faz tudo que eu peço. Pois é, só que não é essa a realidade da maioria dos adolescentes, das famílias. Sabe por quê? Nós recebemos constantemente reclamações de pais dizendo que meu filho não me obedece, o que eu faço? Qual é a pílula mágica que eu posso fazer para pôr para o meu filho para ele me obedecer? Então chegou esse dia e é sobre isso que nós vamos falar. Só que eu quero falar para você que as autoridades, quem colocou foi Deus. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Anote aí. Deus que estabeleceu as autoridades. Sabe onde está escrito? Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2. Você está vendo aqui, ó? Vamos ler aí, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então vamos dar uma paradinha aqui. Primeiro princípio que a gente tem que aprender. Deus que estabelece as autoridades. Independente de qual autoridade. Governamental, presidente, pode ser seu professor, seu pai, seu padrasto, sua madrasta, seu líder da igreja, seu pastor. Ele está dizendo que todas foi Deus que estabeleceu. Mas vamos continuar o versículo, porque tem um outro ensinamento no versículo 2, que diz assim, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. E aí eu te pergunto, você está obedecendo a autoridade da sua casa? A autoridade lá da sua escola, que é o seu professor? Porque o versículo diz, se tu é contra essas pessoas, você está sendo contra Deus. Então vamos ter muito cuidado, porque Deus pede que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Eu lembro muito bem quando eu era adolescente, foi um pouquinho de tempo atrás. A minha mãe privava de tantas coisas lá perto de casa. Mas depois eu comecei a perceber o motivo, tempos depois. Sabe por quê, adolescente? Porque ela sabia que as pessoas que eu andava lá perto de casa eram cheirador de cola, eram marginais, daí ela não deixava jogar bola. Naquele momento era uma tristeza terrível para mim, mas depois eu comecei a entender, quando eu obedeci a minha mãe. E é isso que nós temos que fazer, obedecer. Independente se é bom ou ruim, obedeça à sua autoridade. E agora nós vamos entrar em 4 áreas porque eu devo obedecer minhas autoridades. Primeira, anote aí, porque Deus manda. Porque Deus manda. Anotou aí, adolescente? Porque Deus manda. Qual é o versículo que me garante isso? Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 2, verso 3. Por causa do Senhor, seja obediente. Aí já é o suficiente.
Então, adolescente, não é por causa de você, não é por causa do seu líder, é porque Deus manda. Você tem que obedecer de imediato. É isso que é a palavra de Deus, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, pega esse versículo aí. Se você tiver um lumicolo, anota aí, ó, grifa aí, memoriza esse versículo. É por causa do Senhor que nós devemos ser obedientes. Você não precisa entender o motivo da ordem. Você não precisa fazer isso. Você tem que apenas obedecer. Se você ama Jesus, você vai obedecer às autoridades. Por quê? Nós aprendemos que a autoridade vem de Deus. E aonde diz que eu tenho que obedecer porque Jesus manda? Então vamos lá. João capítulo 14, verso 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse que me ama. Agora eu faço uma pergunta. Você ama Jesus? Fale para a pessoa que está do seu lado. Seu irmão, sua mãe. Quem está assistindo aí com você? Diz assim: eu amo Jesus. Fala aí bem alto. Eu quero ouvir daqui, ó. Fale aí, eu amo Jesus. Então, obedeça. Obedeça. Porque é isso que nós precisamos fazer, adolescente. Se você não obedecer, é sinal que você não ama Jesus. É a Bíblia que diz, não é o Jardel que estou falando, é a própria palavra de Deus. Não precisa concordar com uma ordem, mas precisa apenas obedecê-la. Em Atos capítulo 5, verso 29, diz assim, que nós devemos primeiro obedecer a Deus e depois os homens. Então, aí você entende por que devo obedecer a Deus, porque Deus manda. Então, você já tem subsídio suficiente para obedecer, mesmo não questione, apenas faça. A segunda área que eu quero falar com você, adolescente, anote aí. Para crescermos em sabedoria e caráter. Eu quero te dizer que todas as autoridades que estão em volta da sua vida, eles são mais experientes, eles já trilharam os vários caminhos, eles já sabem os atalhos da vida, porque eles aprenderam. Então, por isso que eu quero ter sabedoria, moldar o meu caráter com as experiências que eles já passaram. Então, por isso que nós crescemos quando obedecemos. Imagine assim, você é um diamante. Só que vai ter líderes, vai ter professores, vai ter autoridades sobre você que vai lapidando você até você virar uma pedra preciosa. É assim que faz na nossa vida. Então, o líder já passou por dificuldades, então ele vai te ensinar como não passar dificuldades. Ele vai ensinar que os próprios erros dele, para você não errar, às vezes. Então, ele vai ser um exemplo a ser seguido. Por isso que nós, líderes, queremos ser líder por exemplos, não só por palavras. Porque nós já passamos pela sua idade. Alguns faz um tempão mesmo. Outros foi um dia desse, mas já passamos pela sua idade. A gente não pula a idade. Então, nós temos, às vezes, algumas orientações para você. E essas orientações valem ouro, porque vai transformar o seu caráter. Então, obedeça, não questione. Quer ver? Provérbios capítulo 8, verso 33 diz assim: ouça a minha instrução e serão sábios. Quando você ouve a instrução, olha só a consequência, você será sábio. Outro versículo, Provérbios capítulo 4, verso 1, anote aí. Ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento, saber o que é certo e o que é errado. Então, adolescente, obedeça, que você vai ter uma vida transformada. A terceira área, por que devemos obedecer, é para nos proteger das tentações. Nos proteger das tentações. Você está anotando aí que está aparecendo no PowerPoint aí. O líder ou a autoridade que está em volta de você, ela vê o perigo e ela vai te orientar. Adolescente, não vá por esse caminho. Olha, pega outra rua, mas não passe por essa rua. Não ande com aquele amigo que é teu fiel amigo, teu BFF. Não ande com ele, porque ele já está vendo que ele é um perigo.
E por isso que temos que ter autoridade, porque ele vai enxergar as possíveis pontos cegos que você não enxerga. Então, por isso que ele tem experiência e ele vai te orientar e ele vai te proteger. Os 10 mandamentos que Deus, através lá de Moisés, escreveu, foi para proteger o povo. Não foi para inibir o prazer do povo, não. Foi para proteger. Se o povo ultrapassasse aquilo, eles iam desacatar uma ordem de Deus, iam desagradar a Deus e eles iriam pecar. Então, por isso que Deus colocou essas proteções. É assim mesmo, o líder ele vai querer lhe proteger, lhe privar de problemas futuros. Quando o seu líder olhar lá sua rede social e ele vê uma foto, opa, muito estranha, opa, muito indecente, você não fique chateado não. Você diz, obrigado por ter me orientado. Eu, no momento de leseira, tomei aquela água da besteira, postei sem pensar. E aí ele vem lhe orientar para você não ter consequências depois. Então, tenha cuidado. Ouça a sua autoridade, que às vezes pode ser seu pai, às vezes pode ser a sua madrasta, que ela quer te proteger. E também, essas pessoas elas oram por você para que você tenha uma vida saudável e protegida. Então, essa é a terceira. Então, vamos para a quarta. Por que devemos obedecer? É para recebermos direção da vida. Eu lembro quando eu entrei nos jovens, há um bom tempo atrás, eu tive vários líderes que me cuidaram. Eu passei por vários líderes e cada um foi me moldando. E eu digo que hoje eu sou uma pessoa diferente por causa de alguma autoridade que ficou na minha vida. Por quê? A autoridade, ela dá a direção na vida. Ela vai te cuidar, proteger, fazer com que você seja alguém lá na frente. Por isso que eu digo, às vezes o adolescente, após o novatismo, ele começa a dar fruto. Mas só que foi antes que começou um processo. E esse processo vai gerar um fruto depois. Mas isso é um sinal positivo, que é que nós estamos fazendo o que Deus manda, que é dar direção na sua vida. Então você obedeceu aquela ordem, obedeceu aquele líder, e aí a sua vida mudou. Quando ele lhe mostra um comportamento correto, você tem que mudar, para você ter a vida transformada. A Bíblia diz que ensina, Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a tua criança, eu vou personalizar, ensina o seu teens o caminho correto para ele não se desviar. É isso que a autoridade quer fazer para você, ensinar o caminho para você não se desviar, para você seguir para frente e ter sucesso na vida, que é o nosso grande objetivo. Então, por isso que você tem que obedecer à autoridade, porque isso vai fazer a diferença lá na frente na sua vida. Às vezes pode ser dentro dos 14 anos você já vai dar um fruto, mas se você obedecer, ele vai vir, uma hora ele vai vir, esse fruto de direção de vida. Então, nós aprendemos aí 4 áreas. Só que eu quero falar quais são as autoridades que regem a nossa vida, que passamos. Lembra que eu falei logo no início? Essa mensagem, esse ensinamento, eu aplico até no meu dia a dia, porque ela vai ser todos os dias da sua vida. Então é importante você prestar atenção, colocar em prática, porque isso vai mudar a sua vida. Mas quem são as autoridades que nós devemos obedecer? Vamos listar aqui, ó. Primeira, Deus, nós devemos obedecer. Aonde está escrito? Daniel, capítulo 9, versos 5 a 9, fala sobre isso. A segunda autoridade, os governos. Eu digo aqui, presidente, governador, prefeito. Aonde fala isso? Tem vários versículos, mas eu vou citar um para você. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7, fala que nós devemos sujeitarmos às autoridades governamentais. Outra área, aos pais. Outra autoridade, aos pais. Aqui eu vou abrir um parênteses. Padrasto, madrasta, se encaixa dentro desse. A quarta é os professores. Pessoa que esqueceu dos professores? Não, ele é uma autoridade para você.
Quinta, os líderes da igreja, os pastores e outras mais áreas que nós devemos prosseguir. Então agora nós vamos escolher algumas áreas para a gente aprofundar um pouco mais e aplicarmos no nosso dia a dia para nós fazermos conforme Deus quer. A primeira, obediência aos pais. Posso ligar para um pai agora, adolescente? Posso ligar? Agora, ao vivo, ligar para ele para saber se você está obedecendo? Eu não vou fazer isso não, porque eu não sei qual vai ser a sua resposta. Você já deve ter ficado até nervoso. Mas vamos aprender como obedecer aos pais. Primeiro, nós devemos aprender com as experiências dele. Eles já passaram por muitos caminhos, muitas dificuldades. A vida não é só alegria que às vezes você enxerga. Não, tem dificuldades, tem espinhos. E o seu pai, o seu responsável aí lá na sua casa, ele vai te dar o melhor caminho. Então você tem que obedecer. Seus pais já foram adolescentes. Já foram. A idade dele não pulou, de 10 anos já foi para 20 anos, não. Eles passaram pelo que você passou. E ainda bem que você tem uma pessoa que se importa por você. Então, obedeça ao que ele está falando, pedindo, orientando, que você vai ter sucesso. O que mais que nós podemos aprender? Muitos adolescentes, nos dias de hoje, eu não sei aí na sua casa, já perderam o respeito e o temor pelos pais. Essa é uma modinha. Levantar a voz para o seu pai, desobedecer o pai, desrespeitar a sua mãe, alguém da sua autoridade. Isso é uma moda, mas é contra o que Deus fala. Porque Deus fala que nós devemos honrar o pai e mãe. Você vai ver logo à frente uns versículos que você vai ficar chocado. Quando eu leio isso aqui, eu digo, meu Jesus, ainda bem que eu consegui honrar meu pai e minha mãe. Então, Deus valoriza o respeito. E o respeito é importante para Deus. Você tem que respeitar a autoridade que Ele coloca. Lembra lá do primeiro versículo que nós vimos, Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, foi Deus que colocou. E se tu desrespeita o seu pai ou o seu responsável, adivinha, você está desrespeitando a Deus. É uma conta exata, é proporcional. Eu obedeço meus pais? Eu obedeço às autoridades da minha casa? Então eu estou obedecendo a Deus. Não é ao contrário, eu vou obedecer a Deus, e não vou obedecer aos pais. Não, você está errado. Você tem que obedecer aos pais. Se você não é um bom filho, você não vai conseguir ser um bom cristão. É um bom termômetro. Quando eu olho alguns adolescentes, eu vejo lá, cara, como é que está a vida dele com Cristo? Eu começo a perceber que está assim mal. E eu já tenho um sinal, em casa deve estar rebelde. Dito e feito, quando eu converso com o pai, com a mãe ou com o responsável, adivinha, ele não me obedece. Ele quer fazer de acordo com o que dá na sua cabeça. E aí, é uma ciência exata aqui. Se você não é um bom filho, você não vai ser um bom cristão. Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Anote isso daí, é o primeiro mandamento com promessa. Se eu quero viver mais, eu tenho que o quê? Obedecer mais. Em janeiro, estava vendo noticiário local aqui de Manaus, lá perto de casa, eu moro no Japim, ali perto do Manaus 2000 tem uma rua bem larga. E ali, dois adolescentes, uma menina de 14 anos e um rapaz de 15 anos. O rapaz de 15 anos pegou a moto e convidou ela para dar uma volta. E ele estava tão chutado é uma velocidade muito rápida, e adivinha o que aconteceu? Ele perdeu o controle e bateu. E os dois foram a óbitos, morreram na hora. Aí, vendo o noticiário, a mãe triste, falou, eu falei para minha filha não sair de casa. E ela desobedeceu. Ela colocou esse versículo em prática.
para você aprender que se eu não obedecer, honrar as ordens do meu pai ou da minha mãe, do meu responsável, eu vou ter a vida curta. Ela encurtou a sua vida com 14 anos. E alguns de vocês têm 14 anos. Aí eu te pergunto, você está obedecendo seu pai? Você quer morrer logo? Você quer morrer logo? Hein? Me responda. Pai, se você está assistindo aí o culto junto com seu adolescente, dá uma cutucada nele aí. E aí, você quer morrer logo? Eu tenho plena convicção que você não quer. Então, obedeça seu pai e sua mãe. Quantos? Ninguém aqui quer morrer logo. Tenho plena convicção disso. Agora, como eu falei, eu trouxe alguns versículos. Eles não vão estar na projeção, mas você anota a referência para você anotar e depois você ler. E no final eu vou fazer um resumo que vai chocar você. Êxodo capítulo 20, verso 12 fala isso. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Malaquias capítulo 1, verso 6. Mateus capítulo 15, verso 4. Mateus 19, 19. Marcos 7, 10. Marcos capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 18, verso 20. Efésios capítulo 6, verso 2. O que tem em comum? O que é tão bombástico que ele está falando? Aqui só resume uma coisa. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Você tem que honrar. Se um versículo, um assunto é tanto falado na Bíblia porque ele é importantíssimo. Deus deixou isso para você aprender de várias formas, lendo em vários livros esse assunto, porque ele entende que é importantíssimo. Mas o que é honrar? O que é honrar? Eu coloquei aqui algumas definições. É obedecer, é respeitar, é falar bem e ter reverência. Quando você quebra algum desses aqui, você está desonrando uma autoridade. E nesse caso, é seu pai, a sua mãe. Às vezes você deve estar pensando, mas pastor, você não sabe como é aqui em casa. Eu sou sufocado aqui de tantas regras. Que legal que seu pai põe limites, porque ele está te protegendo. Lembra lá que nós devemos obedecer porque tem alguém que está nos protegendo e essa autoridade é seu pai. Ah, mas aí ele está inibindo a minha diversão. Que legal, porque eu também passei por isso e eu estou vivinho até aqui hoje, porque eu obedeci. Seu pai não é um inibidor de prazeres, não. Ele é um protetor da sua vida. Então, se você está se sentindo dessa maneira, não tem problema, só obedecer. Obedeça, isso é uma obediência cega. Faça, mesmo por obrigação, obedeça. Faça isso, porque você vai ter sucesso. Mas, Jardel, a Bíblia fala que você deve honrar e obedecer os pais. Bastante, você viu aí 9 versículos que eu citei. Aí, alguns a gente já até leu. Mas como eu posso honrar meus pais? Vamos lá para as dicas práticas. Quando eu faço, primeira dica, quando eu faço as coisas na hora em que é pedido. Seu pai pede, filho, lava a louça. Ele não falou o dia nem a hora. Então é sinal de quê? Eu tenho que fazer imediato. Seu pai fala, arruma seu quarto. Você tem que fazer na hora. Seu pai ou a sua mãe diz, desliga a TV para estudar. Desliga a TV para estudar, meu filho. Desliga a TV para memorizar os versículos. Para ler, fazer a leitura da palavra. E você não vai. Sabe por quê? Porque tem algumas palavrinhas, alguns jargões que vocês são preferidos de falar. Sabe qual é? 2 minutinhos, papai. Daqui 2 minutinhos eu faço. A outra, já vou. A outra, daqui a pouquinho, espera um pouquinho, está acabando aqui a série. Está no último capítulo, falta 1 minuto. Espera aí. Sabe por quê? Lá em casa eu tenho uma pré-adolescente. E essas palavras são parecidas. Imagina aí na sua casa, é a mesma coisa. Quando eu falo, já deu a hora, vamos dormir, adivinha? Só mais 1 minuto, só mais 1 minuto. Então, como eu posso honrar meu pai? Faça diferente. Se ele falou, obedeça na hora. Faça na hora, que vai ter uma diferença. E como eu falei,
esses ensinamentos você vai levar para o resto da sua vida. Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, quando você for menor aprendiz, seu chefe falar, eu gostaria que tu fizesse esse relatório, e vocês falar para ele, 2 minutinhos. No outro dia ele vai te dar 1 dia para você ir embora. Vai ser muito rápido, muito prático. Por isso que eu digo que isso aqui vai ser para o resto da sua vida, esses ensinamentos. Então faça na hora. Colossenses capítulo 3, verso 20 diz assim, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Você vai agradar a Deus? Obedeça seu pai na hora. Quando eu faço tudo que me é pedido. Quando eu obedeço pela metade, isso é uma desobediência. Quando eu obedeço pela metade, isso é uma desobediência. Como assim, Jardel? Seu pai chega, ou sua mãe, meu filho, eu quero que você arrume o quarto. Você medite, memorize os versículos, leia o livro do Palavra Fest. Quero que você jogue o lixo fora. Essa é a sua missão de hoje. Quando ele chega em casa, você só jogou o lixo fora. É desobediência, porque você só fez uma parte. Se você obedecesse, você ia fazer todas as partes. E é isso que nós temos que pensar diferente. Não é porque o seu colega da sala de aula ele é um rebelde que você vai copiar ele. O que é nesse sentido de rebelde? Ele é um desobediente que você vai copiar. Faça diferente, adolescente. Você está tendo essa oportunidade de ouro, de ouvir esses ensinamentos. Então põe em prática. Faça. Seu pai falar agora, faça por completo a tarefa. Eu lembro quando eu morava lá na Cidade de Jardim, ali do lado do Parque dos Bilhares, quando eu tinha 12 anos, eu tenho um irmão de 15 anos. Ele tinha 15 anos, ele é 3 anos mais velho do que eu. Certo dia, eu e meu irmão decidimos em consenso que nós não iríamos para a escola. Só que meu pai é um alemão estilo Hitler, assim, bruto mesmo, de coração, rapaz frio, duro, não sei nem o que era a expressão dele. Porém, meu pai sempre iria almoçar em casa e nós estudávamos à tarde. Meu pai falou assim, Jardel e Júnior, que é o nome do meu irmão, vocês não vão para a escola? Beleza, só que eu vou dar uma ordem para vocês. Não saia de casa, fique dentro de casa e não invente qualquer coisa, porque eu vou trancar vocês dentro de casa. Na Cidade de Jardim, nós morávamos no 2º andar. Mas sabe por que nós não fomos para a escola? Porque nós iríamos jogar bola. 1h30 tinha um futebol, cara, fantástico. E tu sabe que adolescente, quando a bola está quicando, seu coração dispara, você faz de tudo. Porém, meu pai falou, não saia, fique em casa. Ele deu 2 ordens para mim e para o meu irmão. Quando meu pai foi embora, o pessoal já gritou, ei Jardel, ei Júnior, bora jogar bola. E eu falei para o meu irmão, Júnior, não vá, papai deu uma ordem. Se você for, você vai quebrar a cara. Não, papai chega 3h30, Jardel. Daí meu irmão fez todo o esquema da maldade, né? Papai chega 3h30, a gente joga a bola até 2h30, e aí toma banho e fica de boa. Eu falei, rapaz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Meu irmão foi, escalou que nem um Homem-Aranha, descendo lá pela varanda, foi jogar bola. Só que nesse dia, meu pai chegou 2 horas. Ele só foi ali rapidinho, fingiu que voltou para o trabalho. E adivinha, ele ficou lá no sofá esperando o meu irmão, bonitão. Quando o meu irmão chegou, pensando que ele ia chegar mais tarde, adivinha? Ele encontrou meu pai lá e ficou todo branco, azedo. E o meu pai, carinhoso que era, pegou ele pela orelha, levantou, e eu nunca tinha visto uma pessoa flutuar com os pezinhos. Eu nunca vi um irmão apanhar tanto, porque desobedeceu uma ordem. Porque desobediência gera consequência. Às vezes você está desobedecendo agora, pode ser que a consequência ainda não chegou, mas uma hora ela vai chegar para você. Então você tem que ter cuidado. Obedeça isso, faça isso. Sempre trate seus pais com respeito, apesar das fraquezas dele. Não diga nada ofensivo, não eleve o tom de voz. Obedeça as regras dos seus pais. Imite a fé dele. Imite, copie ele. Efésios capítulo 5, verso 1. Fala isso, que nós devemos imitar a fé de Deus. E eu digo assim para você. Imite Deus, imite seus pais, que tem em casa. Copie para você. Não fale mal dos seus pais para ninguém.
Nem quando eles não estão lá na sua escola, você sempre tem que honrar seu pai, porque a palavra de Deus fala isso. Mas como eu posso desrespeitar meus pais? Então vamos lá, vou ser bem rápido aqui para você se encaixar nisso. Quando você leva o tom de voz, bate a porta na cara dele, arregala os olhos quando ele fala com você, quando você discute com ele, quando você decide ficar calado só para demonstrar insatisfação, faz biquinho, faz isso para o seu pai, quando você não faz o que ele pede, quando você não faz na hora que ele pede, quando você faz diferente do que ele pede. Isso é forma de desonrar. Não acabou não, que a lista é grande, calma aí. Outra, quando você não cumprimenta, não dá bom dia, não dá atenção quando ele chega do trabalho, você fica lá no seu quarto, fica lá fazendo outras coisas, mas não dá atenção para o seu pai. Enfim, e tem muitas outras aí, mas essas são as principais formas de desonrar. Quero dar continuidade aqui falando sobre alguns versículos que falam sobre isso, para nós enfatizarmos. Levítico, capítulo 20, verso 9, Êxodo 21, 15, fala sobre isso. Que nós não podemos, em nenhum momento, falar mal dos nossos pais, podemos nunca elevar a voz para os nossos pais. Provérbios, capítulo 20, 20, fala isso. Provérbios, capítulo 30, verso 17, fala também isso. Levítico 29, já falei. Deuteronômio 21, verso 18 a 21, conta a mesma história. O que é a história? No Antigo Testamento, fala, quando você desonra um pai, você era apedrejado, você era executado. O que eu quero dizer nos dias de hoje? Ia faltar pedra aqui em Manaus. O índice de óbitos de pessoas mortas ia ser superior do que o do Covid. Nós não ia ter teens mais, nova teens, porque o que a gente ouve de reclamações de pais, de adolescentes que daqui do nosso grupo, tanto na Tabernáculo como aqui na NIB, falando que meu filho não obedece. Então, se aquela lei servisse nos dias de hoje, você não poderia nem estar assistindo aí. Então, ainda bem que não temos essa lei mais nos dias de hoje. Mas fica a lição, nós temos que respeitar. Mas tu pode perguntar, mas se o meu pai for bom, meu pai não é bom, independente. A minha madrasta não é legal, ela é uma chatona. Independente, você tem que obedecer. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, que nós devemos obedecer a todos os senhores. E esses senhores se encaixa esse grupo de pessoas. Obediência aos seus pais não é opcional, adolescente. Não é opcional, jamais e nunca será. É um mandamento de sucesso para a sua vida. Se você quer ter sucesso, começa nas pequenas coisas dentro de casa para você voar em coisas maiores. É isso que nós temos que fazer. Que tal essa semana, adolescente? Fazer a diferença em casa. Comece nas pequenas coisas. Obedeça imediatamente. Faça por completo aquilo que o seu pai, o seu responsável faz. Eu sei que é difícil. Às vezes é incansável, porque ele faz tantas ordens, mas obedeça porque você vai ter fruto. Então, anote aí uma decisão que você vai ter que fazer essa semana. Anote aí agora. Agora, eu vou dar tempinho aí para você. Anote aí. 3 coisas que eu tenho que melhorar a minha obediência dentro de casa. Será que eu só estou fazendo por partes aquilo que me pedem? Eu faço atrasado? Eu reclamo? O que eu tenho que melhorar dentro de casa? Já anotou aí? Então pegue esse papel aí, seu caderno. Vamos orar agora. Segura ele aí, ó. Segura ele na sua mão aí. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude, porque Ele vai nos lembrar no momento que a gente precisa. Então vamos lá. Levante assim. Senhor, muito obrigado desse domingo maravilhoso, essa tarde fantástica. Eu venho nesse momento pedir sabedoria sua, Deus, para que essas decisões, aí adolescente, fale para Deus aí 2 decisões. Fale aí agora 2 decisões que você vai fazer para obedecer seu pai em casa.
Deus está ouvindo essas decisões, eles estão clamando por ajuda sua, Deus. Eu sei que tu não vai desamparar, porque tu ama cada um desses adolescentes. E que essa semana eles possam fazer a diferença, que eles possam mudar totalmente. É isso que eu te peço, clamamos a ti em nome de Jesus, amém. Que essa semana seja uma semana abençoada para você. Que Deus lhe abençoe, lhe dê força para colocar em prática isso cada dia na sua vida. Até a próxima, um abraço, até semana que vem.